Bom dia, queridos. Bom dia, amigos da internet, pessoas que estão ligadas aí ao vivo. Vou colocar aqui no Facebook que já está no ar. Está no ar o nosso Hangout semanal. O nosso tema de hoje é literatura e literatura cristã como um todo. E muita correria para chegar aqui. Um dia vocês vão poder saber, eu acho. Correria que é. Bom dia, filho. Tudo em ordem por aí? Beleza, que a paz esteja com todo mundo. E a gente vai começar hoje também, falando de literatura realmente, boas e talvez ruins, né? Mas recomendar só as boas. Pois é, cara. Depois do Hangout da semana passada sobre oração, Tiago dos Anjos, nosso amigo Tiago dos Anjos lá de Natal, um abraço para você, Tiago. Mandou um recado para mim no Facebook, dizendo que faltou só a oração final e tal, e parabenizando a nossa iniciativa. Não sei se você chegou a ver. Eu vi. Você viu, né? Beleza. Beleza, cara. Então, a nossa ideia hoje é conversar um pouco a respeito da literatura e da literatura cristã como um todo. E recomendar, comentar sobre aqueles livros que fizeram diferença na nossa vida, né, filho? Então, eu vou começar com um, e aí você fala de um seu, e eu falo de outro meu, e a gente vai nesse bate-bola aí, 30 minutinhos, beleza? Beleza. Pronto, então, a minha história com a literatura não é muito antiga. Eu tenho 28 anos, aprendi a ler quando criança, por volta dos 5 anos na escola mesmo, e mas eu não lia nada, não tinha o hábito de ler, até me converter com 13 anos, 13 para 14 anos, já fazia 14 anos quando eu me converti, e senti a necessidade de ler a Bíblia, de conhecer a respeito. Eu vi o pessoal comentando, discutindo se aquilo era uma heresia ou se não era, discutindo dificuldades da Bíblia, passagens um pouco mais difíceis. Eu não lia nem a Bíblia. Passei mais ou menos um ano na igreja, assim, sem ter muito acesso. Até que eu ganhei uma Bíblia de um grande amigo meu, um amigo chamado Vasco, é o nome dele mesmo, não é o segundo nome. Poderia ser o E segundo. podia ser o segundo, né? Eu tenho a Bíblia que ele me deu até hoje, tá aqui na minha estante, essa estante aqui, cadê? Essa estante aqui do lado, lá embaixo. E li o meu primeiro livro, eu tinha 15 anos, quando li o primeiro livro de capa a capa, né? Eu ia na escola, eu estudava e tal, mas não era sido com a leitura, não. E o meu primeiro livro mesmo, de paixão, é o mais importante livro da história da humanidade, que é a Bíblia. Aquele livro que a gente procura ler todo dia. E eu gosto muito da história dos avivamentos, vou falar de alguns livros sobre isso. Mas o livro que eu mais gosto realmente é a Bíblia, porque mostra os defeitos de todo mundo, cara. Mostra que Davi foi um cara assassino, adúltero, Abraão, um cara mentiroso, homens de fé, homens que tiveram seus méritos, homens que estão como padrão para o povo de Deus, mas que tiveram seus defeitos. A Bíblia não esconde, como dizia minha avó, a safadeza de ninguém. Mostra até o grande apóstolo Paulo, né, que muitos comparam ele com Jesus, ele mesmo, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo e tal, mas ele, réu confesso, lá na carta aos Romanos, dizendo, quando dizia, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, só faço o que não presta. Eu que parafraseando Paulo. E você, filho, como é que é a sua relação com a literatura aí? Cara, não foi muito diferente não, do que você falou. Talvez antes de me converter, também dos 15 para os 16 anos, eu tinha tido algumas leituras, mas não de jardim de infância, acho que O Pequeno Príncipe e alguma outra literatura infantil. Lembro também de ter lido uma literatura extra, além, né, de ser cristã, antes de me converter, era Os Miseráveis, de Victor Hugo. Uma adaptação, acho que de Valcide Carrasco. Um livro assim, que acho que um professor de português, uma professora de português me recomendou. Então, mas depois realmente que eu me converti, depois que eu entendi o Evangelho, isso aflorou mais, com certeza, na minha vida, a leitura, né? E a Bíblia, com certeza, tinha muita sede de leitura da Bíblia, lembro de ter lido ela mais de uma vez e com certeza ter entendido, ficado sem entender algumas coisas, mas foi a melhor e a principal leitura. E outras literaturas, assim, evangélicas que foram me recomendando.
Nem sempre eram as melhores, mas eu fui lendo literatura cristã e fui aprendendo alguma coisa. Eu lembro de ter lido o livro A Quarta Dimensão, de Paul Yun-Chu, né? Na época foi muito bom as experiências que ele conta, tudo, né? E depois o cara vai fazendo umas críticas, achando que ele era um pouco Steven Spielberg, sabe? Essas coisas. Mas tudo é válido. Minha professora Noemi, ela dizia uma coisa: o livro pode ser como for, você pode gostar ou não gostar como for, mas alguém sentou para escrever. Então, no mínimo, tem um pouco de mérito esse livro. Então, eu comecei também cedo a ler. Beleza, cara. Quero mandar um abraço para nosso amigo Hugo Temir, que está nos assistindo aí ao vivo. Falou comigo agora no Facebook. Um abraço, Temir, parceiro. Tamo junto aí, com o canal Aurora TV, vai sair aí, nesses dias, se Deus quiser. Esperando o livro dele sobre futebol. Hã? Esperando o livro dele sobre futebol. O livro de quem? Da Globo, porque com certeza é bom e é melhor do que qualquer comentarista da Globo e da Band junto. Esse é Temir. Não, com certeza, com certeza. Não, é até uma ofensa comparar ele com os comentaristas de TV aberta, porque, pelo amor de Deus, ainda escapa Mauro Betti, né? Ainda escapa Mauro Betti, na minha opinião. Mas vamos lá. Futebol a gente deixa para outro dia. Bem, eu quero recomendar alguns livros aqui. Vou começar com esse. Esse não é muito conhecido. Vou afastar um pouco aqui. Amantes de Si Mesmos, de Dave Hunt. E ele escreve com um casal que não é muito conhecido, Martin e Deidre Bobgan. Amantes de Si Mesmo é um livreto, na verdade, com menos de 70 páginas, onde tanto Dave Hunt, a quem eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, você também, né? Na conferência da Chamada da Meia-Noite, ele já está com o Senhor. Ele bate muito forte aqui nessa filosofia, nessa teologia falsa que tem sido a divulgação de que a gente tem que ter curado dos nossos traumas interiores, e os cristãos precisam procurar psicólogos, e muitas vezes essa mistura que há entre psicologia e teologia na igreja. Ele fala dos perigos disso, e esse casal aqui, Martin e David Bobgan, o cara é doutor em psicologia, e o casal é cristão, né? E a mulher é mestre em psicologia, ou ela é doutora também, não recordo. Eles apresentam algumas pesquisas que mostram justamente o contrário, que na verdade a questão da autoestima. Quem tem uma autoestima muito elevada, segundo a psicologia, isso seria bom. Algumas pesquisas mostram que esse número de pessoas que têm autoestima elevada é mais propensa a cometer suicídio e tudo mais. E aí ele fala das pessoas que serão amantes de si mesmas no fim dos tempos, segundo Paulo, na carta a Timóteo. Então, é um livro que não massageia o ego, mas, pelo contrário, bate com as duas mãos em cima dessa falsa filosofia das pessoas serem amantes de si mesmas. As pessoas criaram, cara, o terceiro grande mandamento. Jesus disse: são 2 os grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí eu já cansei de vi esse filme mais de um cinema, né, como eu costumo dizer. Sim, a gente tem que amar a Deus e amar o próximo, mas a gente primeiro tem que amar a si mesmo, porque ninguém pode amar a Deus se não amar a si mesmo, e como é que vai amar o outro se não ama a si mesmo? Isso não está na Bíblia, cara. Pelo contrário, a Bíblia diz para a gente amar o outro, amar a Deus e depois amar o próximo como a si mesmo, porque a gente já se ama. Não diz que a gente tem que se amar. E aí eles vão trabalhando essa ideia aí, eu recomendo, amantes de si mesmo. Beleza, é verdade, cara, é verdade. Imagina se tivesse alguma coisa na Bíblia dizendo que você tem que pelo menos gostar um pouquinho de si mesmo, hein? Pois é, cara, não faz sentido não. Rapaz, eu quero dar minha recomendação inicial a um livro antigo, mas que foi reeditado agora, que é esse aqui, olha. Super Crentes, de Paulo Romero, né? Então, assim, é um livraço. Ele foi agora recém-reeditado, então ele tá novinho ainda aqui. Esse eu nem li, que ainda tá novinho, chegou recente aqui na minha casa. E talvez hoje a gente precise de literatura que possa
nos fazer voltar às igreja, no nosso culto de oração, uma breve meditação, e eu falei sobre o que Paulo diz, que os verdadeiros cristãos são aqueles que entenderam a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e foram selados pelo Espírito Santo. Essa é realmente a característica de um verdadeiro cristão. E eu estava pensando que se Deus passa uma peneira, talvez fique pouca gente, que não sou eu que tenho que julgar, por causa dessa vastidão de coisas erradas que tem acontecido aí. Então, talvez esse livro, Super Crentes, vou mostrar de novo aqui, possa nos ajudar. Ele faz uma defesa, né? Como ele e os profetas da prosperidade. Hoje, além desses que ele cita aí, já tem os mais atuais do que esses aí, né? Mas esses são o alicerce deles, o péssimo alicerce deles. Então, eu recomendo esse para que os cristãos, os crentes na igreja como um todo, possam ter convicção da sua fé. Beleza. Não muda. Beleza, cara, beleza. Cortou um pouco aí, por isso que eu falei, tá? Não quis atrapalhar não, mas na época que esse livro foi escrito aí, o auge era Valnice Milhomes, né? Ninguém nem sabe mais quem é, cara. Quando menciona Valnice Milhomes no seminário, a galera mais jovem diz, quem? Ligou, meu filho, vocês não estão perdendo nada. Beleza. Quero recomendar outro clássico então aqui. Esse aqui, a gente já leu também, certeza que você já leu. Entendes o que lês? Uma pergunta, né? O título se baseia naquela pergunta lá que o diácono Felipe, evangelista também, né? Pergunta pro cara lá, que tá na carruagem. Carroça não, carruagem. Lá no livro de Atos, o cara tá lendo uma passagem lá do profeta, acho que é Isaías, ele se aproxima disso. Você entende aí o que ele tá lendo, e aí a partir daquela profecia, ele explica as escrituras. É um livro sobre interpretação bíblica, né? É um livro muito bacana. Ele vai falar que o objetivo da interpretação bíblica nunca é a originalidade, né? Então, se a gente lê a Bíblia e descobre uma coisa que ninguém até hoje descobriu, a probabilidade de a gente estar enganado, equivocado a respeito daquela interpretação é gigantesca. Ele vai dando dicas, né? Geralmente, outra coisa que me chamou muita atenção e que eu falo muito para o pessoal quando eu estou dando aula sobre o assunto, é que geralmente as narrativas da Bíblia não foram contadas como exemplo a serem seguidos, a não ser que o texto bíblico recomende aquilo. Por exemplo, o caso de Gideão, né, que fez aquela prova com o Senhor, quando Deus disse, você vai libertar esse povo, Gideão. Aí disse, o Senhor está comigo mesmo, aí fez aquela prova da lã, colocar a lã do lado de fora, né, e se amanhecesse molhado tudo, e só a lã tivesse seca, e depois o contrário, aquela coisa, né. Na verdade, aquilo é um exemplo a não ser seguido, porque Gideão duvidou da palavra de Deus, uma vez, duas vezes, três vezes, e duvidar da palavra de Deus é pecado. Quando na verdade o Senhor já havia dito para ele, você vá que eu tô com você e vou libertar esse povo, né? Então, recomendo esse livro aqui. Beleza. Bom, então, vou recomendar outro. Vou recomendar alguns dentro do meu contexto e que seriam úteis também para outros colegas que estejam pastoreando e têm dificuldade, né, com relação a isso. Porque era muito bom que o pastor ele pudesse se dedicar integralmente à pregação da palavra, mas nem sempre ele pode, né? Ele deve se dedicar a isso, mas tem os outros afazeres. Eu quero recomendar um, não tão conhecido no meu evangelho, mas esse aqui, Liderando pela Pregação, desse cidadão Johannes Reimer. Então, rapaz, esse livro tem ajudado um pouco para que a gente possa administrar a casa de Deus, às vezes pregando a palavra. O melhor meio, eu acredito, de instruir os crentes, não é só ditando, a visita, essas outras coisas são importantíssimas, mas a mensagem, a pregação da palavra, ela é importante. Esse livro tem ajudado um pouco a liderar, a tentar resolver até conflitos de pessoas pela pregação. E realmente é um método fantástico mesmo, é quando a gente prega. Eu vou pensar no domingo à noite, por mais que eu acredito que na semana também precisa se pregar muito bem, mas eu vou pensar no domingo à noite, onde a gente tem a maioria dos crentes reunidos ali. Tá. É o dia de você apresentar uma mensagem, a melhor mensagem que você possa ter.
e que seja bíblica e que possa falar ao coração das pessoas. Naturalmente, pregação bíblica, pregação expositiva, né? Expor o texto bíblico. Beleza. Nesse clima ainda de pregação, eu ia deixar para depois, eu vou falar logo desse aqui, como preparar mensagens bíblicas, é um clássico de James Braga. Eu acho que ele é português, James Braga, apesar do nome, né? Mas o Braga é bem português. Esse livro aqui, os vários que eu conheço sobre homilética, um assunto que eu gosto demais de ler, é o Beabá. É o melhor livro de Beabá de pregação que eu conheço. Ele ensina a fazer o sermão do começo ao fim, de montar, escolher um texto, a aplicação, a introdução, todas as partes de uma pregação. Então, tanto para quem prega, quando eu li este livro, eu já pregava há algum tempo, quanto para quem nunca pregou ou quer começar a ver o assunto, recomendo Como Preparar Mensagens Bíblicas. Esse livro é baratinho, cara. Ele deve custar uns 25, 30 reais. E uma coisa que eu quero falar sobre livros também, duas coisas na verdade, né? Uma que você mencionou aí, da professora Noemi, também falando dela. E uma coisa que eu penso, cada vez que eu vou comprar um livro, eu não penso que eu estou comprando o livro, eu penso que eu estou comprando um pedaço do cérebro de alguém. Por mais canibal que soe isso, é um pedaço do cérebro de alguém. Eu não tenho muitos livros, né? Eu não tenho muitos, tenho alguns livros só, mas a maioria dos meus livros são clássicos, são livros bons, né? A coleção Vida Nova, do Novo Testamento, alguns dos que estou fazendo agora, do lado aqui, 2 comentários de João Calvino, apesar de eu não ser calvinista, não tem nada a ver. A coleção da cultura cristã, os fundamentos da teologia, aí tem Reformada, Bíblica, não sei o quê. Tem 3 livros aqui do Dick Bill, que foi o autor do congresso, aliás, o editor principal do Congresso de Teologia Vida Nova. Então, eu não compro besteira também. Eu não compro besteira. Eu não tenho muito dinheiro, não tenho para comprar muito livro. Eu só compro um livro excelente. De preferência, que o cara foi um especialista no assunto. Um doutor e tal. E às vezes você vai para um show, um jogo de futebol, você paga 30 reais. Acabou 2, 3 horas ali, acabou seu dinheiro. Vale a pena? Talvez até tenha valido. Mas aqui eu comprei, acho que por menos de 30 reais, James Braga, e quando eu quero consultar sobre pregação, eu vou aqui, eu tenho James Braga dando aula para mim a hora que eu quiser, por 30 reais. É um professor em casa, então vale muito a pena. Sim, só para antes de passar a palavra a você, quero mandar um abraço aí para Allan Kardec, nosso amigo Allan Kardec, que está nos assistindo agora, provavelmente lá da TV Arapuã, não tenho certeza. Um abraço, Allan, obrigado pelas dicas. Show de bola, você é um editor de mão cheia e muito obrigado pelas dicas que tem dado aí. Tem mais alguém assistindo online, mas eu não sei quem é. Qualquer coisa você pode ir lá no nosso Facebook, Bruno MAPB, César, e comentar lá. Filha. Beleza. Eu também quero fazer uma recomendação, talvez aos colegas também pastores aí que estão assistindo, ou que vão assistir depois. Esse aqui, cara, esse livro foi minha última leitura agora recente, De Pastor para Pastor, do Hernandes Dias Lopes. Muito bons conselhos práticos que ele dá, sabe, para a vida pastoral. E é interessante, eu queria falar sobre ele, porque são livros bons. Ele conta uma história que aconteceu com ele mesmo, falando de que, infelizmente, como essa classe pastoral, na qual eu faço parte, está desacreditada hoje em solo brasileiro e muito mais desacreditada em solo americano. Ele conta que esteve nos Estados Unidos e no aeroporto não iam revistar a mala dele, revistam algumas malas, mas perguntaram a ele o que ele era, o que ele veio fazer nos Estados Unidos. E ele disse que era pastor evangélico, que veio pregar nos Estados Unidos e estava voltando para o Brasil e fez... Opa! E ele conta essa experiência para dizer como a classe pastoral hoje, infelizmente, está desacreditada. Mas eu acho que a gente poderia aprofundar esse tema em outra ocasião sobre isso, mas os conselhos aqui são muito bons, muito práticos para a vida pastoral. Ele fala sobre o compromisso do pastor. Inclusive, ele tem um capítulo específico para falar sobre o salário do pastor, falando sobre ética, sobre necessidades. Cara, eu recomendo, não só aos pastores, mas a igreja como um todo, para ler
e talvez para avaliar como é que estão os nossos pastores hoje. Quem sabe dar de presente, eu queria dizer a você que está assistindo, se você vê alguma dificuldade, dê de presente esse livro ao seu pastor, peça que ele leia, vai ser edificante. Foi muito edificante a minha vida. Qual a editora, filho? É aquela Windpress, United Press, se a expressão está correta. Tá portuguesado, não, isso é o correto. Sertanejado, rapaz. Press, mas tudo bem. Com Mariano Suassuna, senão não está muito bem, sofreu um AVC de ontem para hoje. Mas como diz, eu não sou muito americano, eu gosto do meu sotaque. Beleza, ótimo. Continua. Um dos livros que eu tenho aquela minha lista de livros preferidos, é claro, a Bíblia está no topo, né, intocável, jamais será substituído, o livro eterno de Deus, mas brigando ali pelo primeiro lugar, vamos dizer assim, porque a Bíblia não tem paralelo, estão dois livros. Um é o de Russell Shedd, Avivamento e Renovação, que eu não achei aqui, mas tomara que esteja aqui. Mas eu acho que está aqui. Avivamento e Renovação, que eu já li 3 vezes. Sempre que alguém me pergunta, quero dar um livro de presente, é um cristão, eu recomendo esse livro, né? Como eu já recomendei para você uma vez. Já dei vários exemplares de presente desse livro aí. Quando 6 anos atrás, quando eu fui começar a namorar a Kelly, né? Eu dei para ela de presente. Né? Semana que vem, aliás, daqui a uma semana eu faço 6 anos de namoro com Kelly, vamos dizer assim. E o segundo livro... Hã? Primeiro sorte, o livro. Orei muito, né? A bichinha já não orou tanto. Orei muito, não respondeu. Esse livro aqui, cara, O Dom de Profecia, Wayne Grudem, melhor teólogo sistemático do mundo, na minha opinião. E a história desse livro é interessante, que eu vi um exemplar desse livro aqui na sua biblioteca, quando você morava em João Pessoa aqui ainda. Não conhecia, me encantei, vi o sumário, né, e deu aquela folheada, disse, cara, que livro arretado. E eu estava pesquisando sobre os dons espirituais na sistemática dele, que eu vou recomendar também, aproveito para recomendar. Esse aqui é um pouco mais denso, né, mas vale a pena, vale a pena. Aqui eu sistemática de Wayne Grudem. E a minha dúvida era a seguinte: se Deus fala hoje em dia ainda por meio de profecia, e ele fala, e eu estou excluindo aí as profecias falsas, só as verdadeiras, e se a profecia é uma palavra que vem de Deus e como comparar a palavra que vem de Deus por meio da profecia à palavra de Deus registrada na Bíblia de uma vez por todas, de forma definitiva, né? Eu já sabia que a profecia não pode se equiparar à Bíblia, porque nada se equipara à Bíblia. Mas eu tinha essa dúvida. Como eu conversei com você algumas vezes, anos atrás, não sei se você lembra, mas... E aí eu lembro na dele, e depois eu li todas as notas de referência. São 2 capítulos lá sobre os dons espirituais. E aí, nas notas, ele recomenda a tese de doutorado dele. E eu me surpreendi em saber que um cara do naipe de Wayne Grudem acredita que profecia hoje não é pregação, é fruto de revelação, como os pentecostais acreditam, como eu, como você. E eu li a doutorado dele, quase 500 páginas sobre profecia. E o mais marcante ainda é que tem um capítulo aqui que é um anexo sobre profecia na história da igreja. Um cara lá dos Estados Unidos leu a tese de Grudem, leu esse livro aqui numa edição anterior, e esse cara tinha escrito uma tese também sobre o dom de profecia ao longo da história da igreja. E aí ele enviou para Grudem a sua tese e disse, olha, você pode sintetizar isso aí e colocar um apêndice no seu livro. Cara, quando eu vejo aquela galera que não acredita que na história da igreja não há relatos de profecia depois do primeiro século, e eu leio profecias de Spurgeon, retiradas da autobiografia de Spurgeon, cara, de John Knox, de Samuel Rutherford, os caras que fizeram lá, alguns dos caras que fizeram a Confissão de Fé de Westminster, Calvino acreditava em profecia, Lutero, meu amigo, os caras ficam com a cara no chão, como dizia aquele personagem antigo. E eu gosto mais desse livro. Alguns capítulos dele eu já li várias vezes. E
fantástico, fantástico. Respondeu minhas dúvidas e eu super recomendo aqui. Embora não esteja autografado, eu esqueci de levar, quando o Gruden esteve aqui, eu esqueci de levar meu exemplar para eu ler autografar, mas esse aqui e o de Shed, esse aqui um pouquinho mais que o de Shed, é o livro que eu mais gosto, o livro que eu li que eu mais gosto. Filhão, falei demais. Rapaz, como você falou, pentecostais como você, como eu, também quero citar pentecostais como nosso amigo Tiago dos Anjos, no qual considero o grande profeta potiguar, na verdade. Pois é. E talvez parte da mensagem expositiva lá na cidade de Natal, em todo o Rio Grande do Norte. Então, abraço, Tiago, grande profeta. Viu? Ei, e quando eu vejo essa turma aí que não crê em profecia, e fica cismado e não estuda nem a Bíblia, nem a história, ou pelo menos estuda, mas estuda de acordo com seus conceitos e preconceitos. Catequese, né? Catequese. Pois é verdade, que é uma maneira errada de estudar a Bíblia. Eu lembro de uma frase de um grande pensador popular aqui no Brasil, que diz, sabe de nada, inocente. É verdade, bicho, é verdade, é isso mesmo. Sabe, então, os caras não querem, rapaz, assim, se render à palavra de Deus, à Bíblia, preferem estar baseados no que aprenderam, né? Eu acho que um dia a gente pode discutir sobre algum outro tema, sobre o batismo nas águas, por exemplo, mas estava um dia eu, você, Isaac e Samuel conversando, como Isaac mostrava a alguns colegas da igreja que ele está fazendo parte lá em São Paulo, a questão do batismo, como ele entendia biblicamente, e todas as respostas dos colegas deles eram, mas aí citavam lá a sua confissão de fé, então assim, eles, mas a Bíblia está dizendo assim. Então, rapaz, nós pentecostais, os ditos tradicionais, nós às vezes colocamos essas coisas acima da Bíblia, com relação ao livro aí, e que bom que tem um cara, uma sumidade mesmo na teologia, que faz uma abordagem tão boa sobre esse aspecto da vida cristã que é profecia. Beleza. Eu quero fazer uma recomendação, não minha, mas da minha esposa Elaine. Ela trouxe um livro aqui para recomendar, na verdade, para todas as mulheres, casadas ou não casadas, mas é muito bom mesmo esse livro aqui, que é esse livro da Vida Nova, chamado Mulher Cristã, pensando o papel da mulher à luz da Bíblia. Então, bacana, coloca a mulher na posição que Deus colocou, pelo menos ensina para que a mulher esteja na posição que Deus a colocou para estar. Nem superior, nem inferior, mas com a importância do seu papel, que talvez é uma coisa hoje que precisa ser discutida, não necessariamente o ministério pastoral feminino, por mais que eu acho que um dia a gente poderia pensar mais sobre isso, mas precisaria muito mais de meia hora. Mas sobre o papel da mulher e a importância realmente que ela tem na vida cristã, na vida da igreja, na vida dos seus maridos, etc. Então recomendo esse aqui, Mulher Cristã, que é da Vida Nova, em especial para as mulheres que estão assistindo aí. Na verdade, a recomendação de Elaine, né, da minha esposa. Valeu. Beleza. Kelly não deixou nenhum não para recomendar não, também não perguntei. Sabe ela tivesse algum para recomendar, né? Esse livro aqui, Surpreendido com a Voz de Deus, é um pouco denso, 300 e poucas páginas, eu estou lendo, e a história dele é semelhante ao do livro de Gruden, né? Eu separei alguns livros sobre os dons espirituais, porque eu tenho lido bastante sobre o assunto. Jack Deere era professor do Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, seminário cessacionista, e ele acreditava que Deus só falava na Bíblia, ponto. Ele não acreditava, ele era dos radicais mesmo. Ele nem acreditava que Deus pudesse falar por meio de uma convicção interna, no momento de oração e tal. Não. Ele teve uma experiência, mas ele não se baseia nessa experiência, ele se baseia na Bíblia, e hoje ele é defensor, ele foi expulso do seminário, ele acredita hoje que Deus fala por meio de profecia, ele mesmo profetiza e tudo mais. E ele escreveu o primeiro livro, Surpreendido pelo Poder do Espírito, onde há a melhor defesa bíblica sobre a contemporaneidade dos dons espirituais. Esse aqui, Surpreendido com a Voz de Deus. Ontem eu li um capítulo que falava justamente sobre isso, da voz de Deus por meio de profecia. E ele relata algumas profecias, inclusive de John Knox,
o grande nome da história da igreja. Você, filho, é uma sumidade em história da igreja. Eu só sei que essa disciplina existe, sei quase nada dela. Nem sei nada, nem sou inocente, porque deveria saber mais. Necessito de tais qualidades, meu senhor. Hã? Necessito de tais qualidades, meu senhor. E aí, eu recomendo isso, surpreendido com a voz de Deus aí. Eu tenho mais uns 3 aqui. Já passamos de meia hora, mas como a gente não paga o programa, né? É a hora que a gente quiser aqui. Apresenta aí mais um, que eu vou buscar aqui eu estou um pouco distante da minha biblioteca, enquanto eu vou buscar mais um aqui sobre a história da igreja, já que você citou. Pelo menos um geral sobre a história da igreja que ajudaria os cristãos a ter uma noção sobre como é a história, né, da nossa vida cristã pós-apostólica, depois que os apóstolos morreram. Pegue lá, pegue lá. Beleza, eu fico com o pessoal aqui. Eu quero recomendar, galera, esse livro aqui ainda é sobre os dons. Mas a perspectiva deste livro aqui é diferente das demais que eu mostrei. Qual vocação, chamado e ministério? Qual a sua função no corpo de Cristo? Magno Paganelli, da Arte Editorial. A gente é amigo pelo Twitter, não conheço pessoalmente Paganelli, mas ele é um cara, gente boa demais. E esse livro é para todo cristão, para os cristãos em geral, que querem se achar. Qual é o meu dom? Muita gente me pergunta, Bruno, como é que eu faço para descobrir qual é o meu dom? O que é que Deus quer de mim? Como é que Ele quer me usar? E por aí vai. Ele dá algumas dicas, ele debate a questão dos dons e fala um pouco da experiência dele, que Deus foi confirmando o seu chamado para escrever, entre outras coisas. Eu acho que ele é pastor também, não tenho certeza. Mas tem algumas questões que ficam muito claras. E Deus mostra, confirma o dom ou os dons que ele nos deu, e cada cristão tem pelo menos um desses dons com o qual deve servir a Deus, por meio da igreja. O que é que você gosta de fazer para Deus? Provavelmente esse vai ser o seu dom. Uma vez eu perguntei isso num lugar e um irmão disse, eu gosto de ajudar. Tá, você gosta de ajudar como? Financeiramente. Ele tem um bom emprego, tem uma graninha legal. Pronto, irmão, o seu dom é de colaborador. Está lá em Romanos 12. Aquele que tem o dom de colaborar financeiramente. O que é que você toca que vira ouro? O que é que você sabe fazer bem? Eu sei que eu não tenho habilidades manuais para decoração, por exemplo, tal. Para eu colar uma folha na outra, eu levo uns 5 minutos. Só colar assim, uma na outra, assim. Eu levo uns 5 minutos. É um grau de idiotice superlativo. Mas eu não tenho essa habilidade. Mas, por exemplo, eu não tenho problema de falar em público. Não tenho. Então, nem na internet. Não sei, talvez não saiba fazer direito, mas com a ajuda de vocês que estão assistindo aí, Alan, Temi, Filhão aí, umas 2 pessoas que estão conectadas, que eu não faço ideia de quem seja, mas um abraço para vocês também. A gente vai aprendendo. E aí é isso. O que é que você toca que vira ouro? O que é que você gosta de fazer? Faça, aperfeiçoe isso e trabalhe para Deus assim. E aí, filhão, qual é o livro de história da igreja aí? Rapaz, eu fui buscar uma, mas na verdade trouxe 3. Eu procuro comprar realmente, me dedicar um pouquinho mais, assim, e ter um pouco mais de material sobre esse assunto. Eu quero trazer o clássico. Eu tenho ele na versão antiga, mas já tem uma capa nova. O Early Kinds. Pronto, esse aqui é como se fosse aquele livro base, né? Que todo professor ele recomenda. Então é muito bom a aprender a história da igreja com ele. Fala da história da igreja como um todo. Ele tem uma ótima visão. Na verdade, é o livro que os professores recomendam inicialmente, é esse, O Cristianismo através dos Séculos. Excelente mesmo para você ter uma visão geral sobre a história da igreja. Quero recomendar também, se você quiser pensar a história da igreja no Brasil, esse aqui, ó, do Elben César, que é História da Evangelização do Brasil, dos jesuítas aos neopentecostais. Cara, é muito bom a abordagem dele, sabe? Sobre a história da igreja no Brasil. E vale a pena você ler como é que chegou. Acho até que ele fez algumas igrejas pentecostais nesse livro, e já foi comentado que ele talvez passou desapercebido por não conhecer ainda a história da denominação da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, que ainda se mantém uma das poucas igrejas pentecostais clássicas. Salvo me engano,
Só tem ela, a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil, que são pentecostais clássicas, viu? E a gente pode também, outro tema aí para discutir, né, outro dia, sobre esse assunto. Diferença entre pentecostais e pentecostais clássicos. Sim. Ok. Mas eu queria dizer esse realmente assim, é um livro apaixonante. Pelo menos eu li. Opa, trava aí. Também de Elvin César. Esse livro é fantástico. Esse livro né? Ele é dinâmico. Esse livro você vista fictícia no contexto de um século XXI, e ele responde com os escritos, com as frases de Lutero, com as histórias de Lutero sobre vários temas da Reforma Protestante. Cara, é um livro muito bom mesmo. Se você quiser aprender sobre a Reforma Protestante, a vida de Lutero, você leia esse livro aqui. E é um livro que você lê rapidamente, porque ele é bom de ler mesmo. Então, beleza. mesmo através dos séculos, história da evangelização no Brasil e esse Conversas com Lutero. Beleza, filho. O tempo está avançado aqui. Eu quero fazer só 3 indicações ainda. O primeiro que nossa amiga Daliana aqui pediu uma sugestão de literatura sobre oração. Eu não achei, procurei aqui, mas eu quero recomendar um que eu li há muito tempo, tem uns pouco mais de 10 anos que eu li, mas é um livro interessante ainda, com exceção dos últimos capítulos, que é A Oração Eficaz, de Po Yong-Chul também. Ele escreve sobre oração, mas um melhor ainda, Dali, na minha opinião, é um livro de Po Yong-Chul. Eu vou colocar o nome dele e o nome lá no Facebook, na página, no comentário que você fez lá. Oração, a Chave do Avivamento. Eu li esse livro, ele está esgotado, mas hoje com aquele sebo eletrônico, aquele sebo virtual, estante virtual, com certeza você acha ele lá por 10, 15 reais, às vezes até sem frete, ou sei lá, como está esgotado, talvez para download, não sei. A Oração, a Chave do Avivamento, é um dos melhores livros sobre oração que eu já li. Tá? E ele fala da experiência. O pastor Po Yong-Chul é pastor da maior igreja do mundo, na Coreia do Sul. Eles têm quase 1 milhão de membros. E o cara orou muito. Agora, recentemente, ele foi preso e condenado por um problema lá. Ele meio que obrigou o pessoal da igreja dele a comprar ações da empresa do filho. Ele está meio queimado aí. Eu não quero me queimar, não, recomendando livros dele, mas no livro dele ele não ensina a fazer esse tipo de prática. É o livro sobre oração, tá? Vamos separar as coisas. Um livreto antigo de oração ainda, de Caio Fábio. Claro, Caio Fábio, mais queimado de todos. Agora, recentemente, teve no programa Danilo Gentili. Só falou babaquice, né? Mas um livreto dele sobre oração. Eu li várias vezes esse livreto. A Geração que Desaprendeu a Orar. É um livreto fantástico. Então, dá-lhe um abraço para você também. E eu não tenho mais nada para hoje, filho. Quer falar mais alguma coisa aí? Mandar mais alguma dica? Dizer à turma aí que leia uma boa literatura cristã e conversa com a turma sobre isso, sobre ler sobre literatura, e pode ler outros livros que você quiser e seja crítico também com os livros, né? Ler e não precisa, ele não é a Bíblia, então você não precisa concordar 100%. Verdade. Beleza, pessoal? Um abraço para todos, um abraço aí para Temir, para Alan, para Daliana, para mais alguém que está nos acompanhando ao vivo aí, não soube quem é, mas um abraço para você também, Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta, com a graça de Deus, quarta-feira, 10 às 10h30, e se passar, passou, como a gente passou um pouquinho hoje aí, tá? Então convide amigos, esse vídeo estará no meu canal no YouTube, Bruno MEPB, no YouTube, e no Facebook eu vou divulgar também. Vocês podem mandar para alguém assistir, mesmo que não tenha acompanhado ao vivo agora, mas para assistir depois. Um abraço, Deus abençoe, filho. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Deus abençoe. Um abraço.